Dinheiro na conta sem imposto. Onde estão as melhores oportunidades em fundos imobiliários? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e hoje a gente tá com uma arquitetura diferente no programa, com dois convidados aqui na nossa bancada. Vou chamar primeiro quem é da casa, que é o Caio Araújo. Ele é analista de fundos imobiliários da Empíricos e, mais importante, colunista do Seu Dinheiro. Como é que tá, Caio? Tudo bem? Tudo bem, Vini. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estar aqui de volta. E aqui pela primeira vez no nosso programa, nosso convidado também dessa edição é o Mauro Lima. Ele é sócio-diretor da Interasset. Como é que tá, Mauro? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês também. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. E eu também agradeço a você que nos acompanha e já peço para você curtir esse episódio. E aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube para fazer parte do nosso, para manter aqui o jargão, nosso condomínio de bons investidores. Lembrando que todas as edições do podcast Touros e Ursos também estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, falando em condomínio, os fundos imobiliários vivem um excelente momento e um ano que eu considero improvável. A gente pega, fundos imobiliários aqui, quando eu digo, acho que a maneira mais fácil da gente representar o mercado é pelo IFIX, que é o principal índice dos fundos que são listados na B3, e ele acumula uma alta de quase 10% no que vai nesse ano de 2025. E tudo isso num cenário de juros a 14,75% ao ano, depois da última alta da taxa básica pelo Copom na semana passada. A gente está falando aí do maior nível de juros em quase 2 décadas. Então, de certa forma, meio contraintuitivo a gente vê investimento em imóvel performando bem num momento de alta de juros. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para os dois, vou começar com o Mauro, depois passar aqui para você, Caio, complementar, concordar, discordar. A minha primeira pergunta aqui, Mauro, é saber exatamente o que está por trás desse bom desempenho dos fundos imobiliários, do IFIX em particular, e dos fundos imobiliários nesse ano. E se depois dessa alta de quase 10%, o mercado já deu o que tinha que dar, ou a gente tem espaço para ter uma valorização ainda maior das cotas dos fundos na Bolsa? Eu acho que é consequência de 2 fatores. O primeiro foi a queda do valor das cotas no fim do ano passado. Caiu vertiginosamente, notadamente pelo efeito manada, né? Se me perguntarem qual que é o principal risco no fundo imobiliário, é esse efeito manada. Começou a subir a taxa Selic por questões macroeconômicas, não ligadas aos ativos, né? E o pessoal acabou migrando muito para a renda fixa, né? Então começaram a vender as cotas, e isso derrubou os preços das cotas. E o segundo fator é um amadurecimento, eu acho, do investidor. O investidor viu que os fundamentos dos fundos imobiliários continuam lá, continuam firmes, né? Se você pegar vacância mínima histórica em logística, vacância aqui na Faria Lima está mínima que histórica, shoppings recuperando bem, multifamily muito bem, obrigado. Então, olha, o fundamento do fundo imobiliário, o nome diz, né? Fundo de investimento imobiliário, são investindo em imóveis ou que eles podem render. Então, se o imóvel está bom, está bem cuidado, está sem vacância, continuar rendendo a mesma coisa, não tem por que sair vendendo. Então o pessoal está comprando, acho que está desfazendo aquele efeito manada que fez no fim do ano passado e recomprando algumas cotas. Só para não falar que é só, né, a dificuldade desse ano e do fim do ano passado, por conta da Selic alta, são novas emissões. Você sai do zero, você fala, olha, vamos começar a investir nos fundos imobiliários, um IPO, é mais complicado, o discurso fica um pouquinho mais difícil, mas vender só por vender para trocar para renda fixa, depois eu posso até pensar um exemplo aqui para explicar para vocês, não faz muito sentido. Então o pessoal entende, não faz sentido mesmo, né? Tá lá, tá alocado, tá rendendo bem, por que eu estou saindo? Tá certo. Caio, eu queria então que você complementasse, porque a gente teve então realmente no fim do ano passado uma turbulência bem forte nos mercados que atingiu realmente praticamente todos os ativos, incluindo os fundos imobiliários. No entanto, do ponto de vista conjuntural, a gente tem uma Selic muito alta. E
que de certa forma me deixa um pouco surpreso desse bom desempenho, né? Então eu queria entender um pouquinho de ti, assim, o efeito dessa Selic para os fundos imobiliários e se você vê espaço para mais valorização nas cotas. Ok. Bom, acho que o Mauro começou bem a resposta dele falando sobre ponto de partida. Né? De fato, as cotas foram muito pressionadas ao final do ano passado. Para quem não lembra, a gente teve, de fato, um pacote fiscal que desapontou o mercado. Com isso, a curva de juros empinou bastante e as casas começaram a projetar uma Selic, o término do ciclo da Selic em torno de 16%, até acima disso. Com o passar do tempo, eu acho que o último comunicado do Copom ilustra bem isso, tivemos algumas reavaliações no que diz respeito a esse ciclo de alta. Então, agora o que a gente vê, na verdade, é a Selic terminando próxima de 15%, provavelmente nesse 14,75% ao ano. Ou seja, marginalmente você tem uma Selic menor do que o esperado se comparado ao início do ano, então isso diminui o fluxo de saída da renda variável para a renda fixa. O alocador, né, ele muda a sua tomada de decisão ali nesse sentido e favorece, de certa forma, um pouco os ativos de risco, né? E agora, nas últimas semanas, já se especula um eventual ciclo de corte para o final do ano, né? Então isso também começa a entrar na conta dos alocadores e a gente sabe, o mercado ele antecipa muita coisa, né? A gente está vendo a Selic hoje talvez na sua máxima, mas o mercado já está olhando para o próximo ano. Então isso está sendo refletido nas cotas. Eu acho que esse é um fator super dominante para o mercado, para a performance de mercado atualmente. E também acho que reforçar o que o Mauro citou no que diz respeito à performance dos setores, né? A gente, apesar da Selic nesse patamar, a gente ainda não está vendo uma desaceleração dos setores que seja prejudicial para os proventos dos fundos imobiliários, por exemplo. Então isso faz com que a tese, esse fundamento, ele se mantenha forte para quem quer investir no mercado imobiliário. Caio, se me permite complementar, se a gente lembrar 2024, a gente estava olhando até abril uma Selic terminal entre 8,5 e 9. Acabou 12,25, né? Ou 12,95. Então, essa mesma curva, será que o pessoal já não está precificando também? Olha, estamos falando que vai terminar o Focus, há 2 semanas já vem falando 14,75, a 3 era 15. Então, talvez, você falou, o mercado antecipa e já talvez começa a olhar para frente com os olhos um pouco mais... Exato. Um ciclo de corte seria muito favorável para a renda variável, né? Porque você tira um pouco desse custo de oportunidade que é elevadíssimo atualmente. Né? Sim, você pode jogar parado, digamos assim, ali no título público e ganhar 14,75. Então, realmente, competir... É uma régua difícil. Sem dúvida. A gente vai falar um pouquinho sobre os segmentos, eu vou perguntar para cada um de vocês, mas antes eu queria saber se depois dessa valorização que a gente viu nesses primeiros meses do ano, se vocês veem espaço, de uma maneira geral, para o mercado subir ainda mais, ou, enfim, a gente deve ter algum tipo de acomodação nos patamares atuais e tudo mais. Qual que é a tua visão, Mauro? Tem espaço para... Eu acho que tem. Eu vou até dar exemplo numérico de casa, né? A gente tem um fundo de logística, o INLG11, sem querer fazer propaganda, mas o valor do metro quadrado do galpão está R$4.000, alugado, o avaliado, o independente, como tem que fazer o formulário. Só que se você comprar em tela, você está comprando esses R$4.000 de galpão por R$2.700. Quer dizer, então você tem ainda o que capturar o valor aqui, sendo que o fundo está com 0 de vacância, 0 de inadimplência. Então, falando do nosso, tem vários exemplos. Eu falo nosso que tem mais propriedade, né? Então, eu acho que tem um espaço ainda, acho que não chegou. Alguns fundos foram mais rápidos nessa recuperação, já estão no valor patrimonial, mas se pega a relação PVP, a grande maioria está descontado. Então, tem gordura ainda para queimar. Você tem essa visão também? Né? Esse é um panorama que a gente vê em praticamente todos os setores, assim, esse desconto sobre patrimonial, né? E de fato, mesmo no crédito, que é um setor que tradicionalmente negocia próximo do valor patrimonial, você ainda encontra alguns descontos mesmo em fundos aí high grade, né? Que são fundos com alta qualidade de crédito. E você tem um ponto muito favorável para o fundo imobiliário, que é a distribuição de renda, né? Então, apesar do ganho de capital, a parte dos fundos já terem capturado uma boa valorização esse ano, você ainda tem uma distribuição de renda interessante. Então, acho que nesse ponto, aquele investidor que está buscando investimentos que podem gerar uma geração de renda consistente, mensal, entende que o fundo imobiliário esteja num patamar interessante.
lembrando que a distribuição dos rendimentos conta com isenção de imposto de renda, que também acaba sendo um atrativo adicional. Se me permite uma parte, teve mais uma turbulência, que a gente não citei no começo, que foi o veto do Executivo em janeiro às atividades do fundo imobiliário. Ali na reforma tributária. Na reforma tributária, né? Lembrando que o veto foi na parte da atuação dos fundos, não foi na distribuição de rendimentos, né? Esse primeiro pacote foi sobre o consumo. Sobre a renda vai vir um outro pacote ainda, né? Mas foi sobre o consumo. Então, quando o leitor lê, então vão começar a tributar os fundos. Não é que vão tributar o rendimento, continua isento e continuará isento. Eles queriam tributar a atividade de locação e compra e venda dos imóveis. A gente já sabe que está em trâmite um outro texto para voltar a como estava antes, a chance de cair esse veto ele é muito grande. Então, só para tranquilizar os ouvintes também, que o fundo imobiliário continua isento. Todo ano vem essa história, né? No mercado, todo ano vem, não, agora vão tributar os fundos. Não tributa, vai e volta. É claro, sempre acaba, todo ruído acaba também provocando aí uma certa turbulência no mercado. Ô Mauro, aproveitando então, já vou te fazer aqui a próxima pergunta para falar, a gente tem várias categorias de fundos imobiliários listados na B3, dividindo talvez em dois grandes grupos aqui, né? A gente tem os fundos chamados fundos de tijolo, né, que compram ali participações em shopping centers, galpões logísticos, como você colocou, lajes também corporativas, e os fundos de crédito. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa primeira classe aqui dos fundos de tijolo, que acho que elas foram aí, essa categoria foi a que mais sofreu com a alta da taxa básica de juros, e queria saber um pouco como é que você está vendo essa categoria e se tem alguma subclasse aqui dentro do tijolo que você vê com melhores perspectivas, com melhores olhos, e alguma que talvez já tenha um pouco mais de restrição. Legal. Os fundos de tijolos, como você falou, são os que investem diretamente nos ativos imobiliários, né? A gente teve um aprendizado muito grande, tem que voltar às vezes à pandemia para falar sobre isso, né? Sobre os efeitos manadas que tem. Por exemplo, na pandemia a gente não podia ir para o escritório, não podia sair de casa, né? Então, durante esse túnel pandêmico, todo mundo achou que iam acabar os escritórios. E os fundos de escritórios caíram, as cotas caíram para caramba. Por outro lado, teve uma supervalorização do logístico, que também, né, a gente sabe que está passando por um túnel, gente, como diria o Paulinho da Viola, faz como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. O pessoal não levou. Então, supervalorizaram as cotas do logístico, sem ter o fundamento para isso, compraram galpões a R$6 mil o metro quadrado, e teve uma super desvalorização dos escritórios, só para pegar só dois, né? Todo mundo achando que ia ficar em casa, trabalhando de casa para sempre e comprando tudo pela internet. Que a Faria Lima ia ficar vazia, que não ia ter trânsito. Nós estamos com ocupação recorde aqui na Faria Lima, né? Então, eu só citei para a gente mostrar o nosso aprendizado, né? Hoje os fundos estão mais maduros, faz parte desse aculturamento do investidor. Eu sempre destaco o logístico, porque depois que teve aquela supervalorização, tiveram alguns malabarismos financeiros, gente comprando com os financiamentos meio malucos aí, porque achava que ia ficar daquele jeito para sempre. Sofreram um pouco e agora está numa fase mais flat, mais maduro. Então, o logístico sempre é bom. E o logístico tem sempre duas vias de crescimento. Tem o econômico e tem o e-commerce. O e-commerce afeta diretamente o logístico, menos em escritórios, shoppings e multifamily, né? E tem, o escritório está começando a voltar a pegar preço agora, shoppings também, mas eu gosto muito do multifamily. O multifamily aqui no Brasil, eu brinco que é o filho caçula, né? Os fundos começaram com escritórios lá atrás, até para financiar as próprias construções, depois vieram os logísticos, shoppings, e está começando agora. Nós temos um multifamily também, o INRD Interresidence 11, né? Que foi o primeiro do Brasil, e agora está começando, a gente está vendo outros fundos, o pessoal começando a falar sobre isso, eu acho que é o que mais tem a crescer. Multifamily são fundos que compram participações em edifícios residenciais. Residenciais para renda, isso. O termo é residencial para renda. Nos Estados Unidos, os REITs, né, o maior volume de REITs, 40%, é em multifamily. Lá nos Estados Unidos tem mais dinheiro em multifamily do que em escritórios, do que em shoppings, do que qualquer outra categoria. Então, pegando os primeiro e último, acho
o logístico meio bola de segurança, né, porque tem muito que crescer, vacância. E o multifamily, para quem quer apostar num crescimento maior, é o irmão caçula que acho que vale a pena dar uma olhada. Tá certo. Caio, eu queria saber um pouco de ti, então, sobre a categoria de crédito, porque eu vejo 2 efeitos da Selic nos fundos de crédito. A alta dos juros potencialmente favorável, porque se esses fundos têm títulos de crédito ali atrelados ao CDI, toda vez que a Selic sobe, o rendimento daqueles papéis que estão ali no fundo, nesses títulos de dívida, ele sobe mais. Por outro lado, uma Selic muito alta também aumenta o risco de inadimplência daquele cara que é o devedor daquele papel que tá lá debaixo do fundo. Eu queria saber um pouco qual que é a tua visão, assim, se a Selic nesse patamar ela é mais positiva ou negativa para os fundos de crédito. É uma ótima dúvida, Vini. Quando a gente fala de curva de juros, acho que é uma discussão um pouquinho mais abrangente do que simplesmente quanto está a Selic agora, mas assim, uma curva elevada de juros, na minha percepção, ela é prejudicial para ativos de risco e ativos de títulos de crédito de qualquer forma, entendeu? Você tem, de fato, você tem a ameaça, né, uma provocação de desaceleração econômica, a tendência que você tenha, de fato, um aumento de inadimplência, o risco, o apetite por negócio diminui. Então, numa perspectiva econômica, né, a Selic ela deveria, para quem está investindo no mercado financeiro em ativos de risco, ser uma régua de risco importante, né? Então, eu prefiro, como investidor, uma Selic mais baixa do que uma Selic mais alta, mesmo sendo um investidor de crédito, tá? Dá para ganhar dinheiro com crédito, mesmo com uma curva de juros principalmente com uma curva de juros um pouco mais estável. Então, acho que esse é o primeiro ponto. De fato, esse carrego dos fundos de crédito, de alguns fundos indexados a CDI+, ele melhorou, até alguns fundos foram destaque, acho que a NCR11 é um clássico da indústria, né? E é também um fundo recomendado na nossa carteira. Eu acho que é uma posição que se deve ter hoje, pensando em fundo imobiliário. Mas olhando para crédito, eu até entendo que exista mais oportunidade hoje em alguns fundos de crédito com o portfólio misto, entre CDI+, e IPCA+, ou só IPCA+, também, né? Você vê alguns fundos de crédito high grade, né, que é o que a gente costuma priorizar. Ainda não vejo hoje um cenário muito favorável para fundos high yield, por exemplo, que estão expostos a um nível de risco um pouco maior. Aí você vê essa desaceleração econômica possivelmente impactando mais. Então, nosso foco continua nos fundos de maior qualidade de crédito. Nesses casos, a gente tem hoje algumas carteiras com desconto em relação ao valor patrimonial, marcadas a mercado em torno de IPCA mais 9, eventualmente chegaram até bater IPCA mais 10, assim, nesse início de ano. Então, me parece, mesmo quando você compara com a NTNB, me parece uma gordura interessante. Isso numa perspectiva principalmente de geração de renda no longo prazo, né? Então, eu ainda vejo o crédito nessa ótica de IPCA+, como uma alternativa interessante. Eventualmente dá para até capturar um pouquinho de ganho de capital se fechar esse desconto. Mas esse é um pouco da nossa visão para crédito. E aí é bem pontual essa pergunta, porque no nosso último relatório nós trouxemos aí um aprofundamento desse mercado de crédito numa perspectiva um pouco mais estrutural. Então a gente vê hoje o mercado de construção civil indo muito bem, né? Ele foi muito favorecido por Minha Casa Minha Vida, principalmente sobre isso, né? E essa visão do brasileiro envolvendo a casa própria. Então você vê as incorporadoras crescendo, algumas incorporadoras aí entregando lucros recordes nos últimos trimestres. Aliado a isso, temos também uma caderneta de poupança estagnada. Então, essa fonte de financiamento do mercado imobiliário tem migrado um pouco. Você olha os ativos, os títulos CRI, LCI, triplicou o estoque desses títulos nos últimos 5 anos. Então, os FIIs de crédito têm aproveitado muito dessa dinâmica de mercado, que é muito incorporadora montando, por exemplo, o CRI de cessão de recebível, e outras incorporadoras montando CRI de financiamento a terreno, financiamento a obra. Então, há um ganho estrutural de originação nessa indústria que promove para os fundos de crédito um pipeline extenso para o longo prazo. Então, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não tinha tantas opções no mercado. Esse mercado ganhando liquidez, você podendo eventualmente vender o CRI no secundário com
um spread menor, você tendo mais opções de alocação, uma eficiência maior de mercado, na minha visão é muito bom para os fundos de crédito no longo prazo. Os fundos de crédito imobiliário, os fundos de papel, são compradores de CRI, né? Eles são compradores e são originadores também, em sua maioria. Então, numa perspectiva de longo prazo, isso é um pouco mais qualitativo, né? Não estou falando de desconto aqui, mas de sustentabilidade no longo prazo, eu vejo com bons olhos os fundos de crédito também, tá? Eu sei que ele não tem o desconto do tijolo hoje, mas acho que é uma visão interessante também. Não, legal. É o que você colocou, que demanda não falta para investimento imobiliário no Brasil, porque a gente parte de um déficit habitacional, então, assim, esse mercado sempre vai precisar de capital para poder operar, né? Então... E o mercado financeiro o mercado de capitais está cada vez mais dentro desse mercado, né? Participando desde a origem até a ponta final na venda. E com o fundo da poupança mais restrito, você tem que buscar outras alternativas. Sem dúvida. Eu fui incorporador lá atrás, quando me formei, e eu sou da época que o financiamento era direto com a incorporadora. 60 meses, não tinha agente financeiro no meio, né? E agora, como nós somos sofisticados, né? Tem os recebíveis, os CRIs, fundo de permuta, tem... E são poucas as incorporadoras que têm para poder bancar um financiamento assim para o consumidor na planta, realmente não são todas, né? A gente tem que ter realmente um tamanho bem grande. E acho que esse papo até casa com a questão da isenção, né? Porque a isenção é muito baseada na importância dos fundos imobiliários, do mercado financeiro, no mercado de construção civil, no mercado imobiliário. Então, a gente está falando aqui dos fundos que participam desde o financiamento ao consumidor, ou o financiamento da compra do terreno, até o fundo que compra o imóvel para alugar, né, o multifamily. Então, você vê que a gente está participando de todas as pontas da cadeia, do início até o final da cadeia. E quando a gente fala de investimento em longo prazo, o imóvel, ele é um candidato natural também para isso, porque é um ciclo mais longo. Então, enfim. Mas vamos continuar aqui, porque acredito que as pessoas que estão acompanhando a gente estão em diferentes momentos como investidor. Alguns já conhecem mais do mercado e estão aqui para saber um pouco das perspectivas, do que esperar. E tem muita pessoa que deve estar curiosa e nunca investiu no fundo imobiliário e está aqui para aprender um pouco mais com a gente. E aí, Caio, obviamente que essa não é uma resposta fácil aqui para a pergunta que eu vou fazer, mas eu queria saber se uma pessoa que vai comprar, tá investindo num fundo imobiliário, o que ela deveria, assim, existe uma regrinha de bolso, assim, de o que ela deve olhar antes de investir num fundo imobiliário, e o que seria um sinal de uma cilada, enfim? As pessoas, quando vão investir em fundo imobiliário, geralmente olham um indicador, né? Basicamente, que é o dividend yield, né? Então, é o quanto que o fundo está pagando sobre o seu valor de mercado. E, geralmente, isso é uma armadilha, né? Porque um dividend yield alto pode representar não um bom pagamento, mas que a cota caiu muito, você teve aí alguma questão não operacional no fundo, algo que é extraordinário, que pode ser, na verdade, prejudicial para o cotista. Então... Primeiro... Dividend yield seria a grande cilada, digamos assim. É uma cilada. Em geral, é uma cilada. Não... Tem alguns fundos que, de fato, fazem um bom trabalho e entregaram dividend yields maiores. A gente não descarta isso, tá? Mas, geralmente, para o iniciante, é algo que a gente não recomenda você olhar apenas esse indicador. Para o iniciante, primeiro, informação é o principal, na minha visão. Então, você tem que ser bem orientado, ter boas referências, acompanhar de certa forma o mercado. Fundo imobiliário é um produto simples, na minha percepção mas não dá para você comprar e largar. Não, você tem que acompanhar, entendeu? A sua carteira, o seu investimento que está ali, o gestor está te provendo informação mensalmente, então ele está entrando em contato via relatório gerencial e eu acho que tem essa oportunidade de acompanhamento. Então, a informação é o mais importante. Outro ponto também entendo que seja um passo simples, é entender a gestora que você está trabalhando. Então, olhar um pouco o track record da gestora, o tamanho, quantidade de fundos, olhar as estratégias, se possível, olhar quem está de fato no dia a dia do fundo, né? Quem é o gestor. Então, acho que essa também é uma pesquisa simples ali de alocar. E para quem está começando, você não precisa comprar 12 fundos de uma vez, né? Ninguém faz isso. Mas ter uma mínima diversificação ali de 5 a 8 fundos, eu entendo que também seja algo prudente, né? Você não quer estar exposto apenas em um setor.
Você tem alguns segmentos imobiliários, logística, crédito, lajes corporativas, shoppings, que tem bons representantes, já com carteiras bem diversificadas, e que você pode montar uma carteira de 5 fundos, que pode inclusive bater o mercado. Então, acho que essas 3 dicas aí para começar, acho que são válidas. Então, legal, entender um pouco o que tem lá dentro daquela carteira do fundo, né? Enfim, quais são os ativos, se não está dependendo de um único... Eu acho isso importante, eu concordo que o Caio falou tudo. Eu só acrescentaria, né, para ser mais explícito, nos fundos de tijolos, olhar os ativos imobiliários. Quais são os parques logísticos ou escritórios que os caras estão, e o perfil do locatário. Né? Se está ocupado, se não está, se tem vacância, se tem histórico de inadimplência, se não tem. Porque no fim do dia é isso, né? É isso que vai transformar no seu dividendo, né? A sua receita, a qualidade do ativo mantém o locatário lá, a qualidade do locatário mantém o pagamento em dia. Então, eu sempre assim, quando o fundo de tijolo, olha o tijolo que está por trás, né? Porque o fundo é de tijolo. Bacana. Bom, para a gente fechar aqui o primeiro bloco, eu acho que não posso deixar vocês escaparem sem dar alguns nomes aqui. Obviamente, como o Caio falou, tem que ter todo um estudo ali antes de sair comprando um fundo imobiliário, mas eu queria saber um pouco dos dois, assim, o que vocês gostam aí no mercado. Eu queria que vocês dessem enfim, pelo menos um nome aí cada um. Queria começar por ti, Mauro. Se quiser fazer uma propaganda, agora é a hora. Então, eu farei. Eu acho que o INLG, o nosso fundo de logística, ele tá recuperando bem. Subiu a semana passada, subiu a retrasada e ainda está bastante descontado em relação ao valor patrimonial. Então, ele tem ainda o que recuperar, está com 0% de vacância, 0% de inadimplência, aqueles eventos que você falou, ele está sofrendo positivamente um evento, uma venda de um ativo que a gente fez o ano passado, recebemos agora, isso é público, fato relevante, está no relatório, né? Então, as cotas os dividendos estão bastante, né, poupudos agora, até o fim do ano. Então, eu acho que, fazendo a propaganda, mas com sinceridade, eu acho que é um fundo bacana para dar uma olhada. Legal, e você, Caio? Boa, eu acho, Vini, que a gente tem algumas boas opções de mercado hoje. Eu falei bem dos fundos de crédito, então eu vou ter que falar do fundo de crédito, que é algumas das nossas preferências aqui. Um dos fundos que eu gosto hoje é o Mauá Recebíveis, que é o MCCI 11. Ele tem uma carteira IPCA+, hoje é um dos fundos que eu citei, que é IPCA mais 9% ao ano. Portfólio de crédito ali em torno de 30 CRIs, bem diversificado. Fez alguns movimentos aí de giro de carteira que também foram favoráveis na minha perspectiva, tanto em risco de crédito quanto em aumento de remuneração do portfólio. Então essa é uma das nossas preferências e eu acho que, para dar outra dica, mas para o investidor também ter na cabeça, né? A gente falou muito bem, existe hoje uma euforia de mercado, porque de fato a gente está possivelmente num término de ciclo, mas a gente vê a curva de juros ainda de longo prazo, um patamar bem restrito, né? O IPCA, o NTNB 2035 continua com juro real de 7%, acima de 7%. Então, ter isso em mente ali, na hora de você investir, né, olhar os fundos que de fato estão pagando bem ou possuem aí uma régua de risco interessante comparado a esse custo de oportunidade, eu acho muito importante. Agora, caso a CNTNB consiga ter uma queda aí, eu acho que é muito bom. Aí a gente entra num momento de euforia bem interessante. Não, legal. Bom, acho que é bem importante você ter feito essa ponderação. Quer dizer, a gente está vivendo um bom momento, mas não significa que estamos longe ainda de um céu de brigadeiro. Estamos longe, Eu acho que para ter um céu de brigadeiro, a gente precisa de uma mudança de política fiscal bem contundente. E se ela vier, aí eu acho que tem que estar bem... hoje deveria ser um bom momento para comprar. Só não sei se isso vai se concretizar. Vamos acompanhar. Acho que essa questão fiscal, ela mexe com praticamente todos os ativos do mercado. E você tem razão. Para investir num fundo imobiliário, a primeira comparação que você faz é realmente com quanto você está ganhando emprestando para o governo. Enquanto o governo estiver torrando dinheiro desse jeito, fica um pouco difícil essas taxas baixarem. Mas eu acho que a gente está se alongando aqui um pouco, mas mesmo assim, acho que alguns
investidores também olham isso de uma forma muito regra básica, sabe? Mas eventualmente você consegue encontrar boas oportunidades. A gente teve 2 janelas nos últimos 6 meses que o FIX subiu mais de 10% em poucos dias, sabe? Dezembro do ano passado, a gente teve uma pernada para baixo, aí a partir do dia 15, 19, mais ou menos ali, o IFIX subiu 10% em 10 dias. Nesses últimos 3 meses, o IFIX subiu mais de 15% em 70 dias. Então, mesmo em momentos de estresse, você consegue, se você tiver uma boa informação, né, se estiver bem acompanhado e ter bons fundos, você consegue pegar boas pernadas de mercado, mesmo em juro alto, em momento de curva de juros elevados. Só que existe aí tem que ter um pouco mais de estômago. Tá certo. Bom, com isso a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, no qual aqui a gente fala dos touros e dos ursos desta edição. Os touros são aqueles que estão em alta, estão vivendo um bom momento, e os ursos são os que estão na direção contrária, ou seja, no momento aqui, para usar um eufemismo, um momento menos favorável, digamos assim, e a gente sempre coloca aqui que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. A gente estava comentando aqui antes do programa que até 2, 3 semanas atrás estava muito fácil achar urso e a gente estava com os touros em extinção. E para fazer o programa aqui de hoje, a gente teve dificuldade de encontrar urso, né? Então muito touro nos últimos dias, pelo que a gente viu no mercado, a gente vai até comentar um pouquinho aqui. Mas eu queria começar então falando dos ursos, a gente sempre começa com os ursos, depois a gente termina com os touros. E Mauro, eu queria começar contigo aí então. O que você daria, para quem você pretende dar o seu urso dessa edição? Eu acho que pro mercado financeiro, o urso da semana, né, é a taxa de juros, né, a Selic, ou os fundamentos que a levaram a 14,75. Acho que se os fundamentos fossem melhor cuidados lá atrás, né, forem melhor pensados, melhor negociados, talvez a gente tivesse hoje com uma Selic um pouco mais baixa e com todas as consequências favoráveis que isso traria para a economia. Tá certo. A gente estava comentando, né, estamos no patamar de juros que a gente não via desde 2006. Então, acho que voltamos a algumas casas, né, do ponto de vista macroeconômico, sem dúvida, quando a gente fala de taxa básica de juros. É um urso do momento, realmente. E, bom, eu vou falar o meu primeiro aqui, antes de passar para o Caio. Eu estou sempre invertendo a ordem aqui do programa, mas eu queria falar um pouquinho, porque nessa busca aqui pelo urso dessa edição, a gente teve um grande impacto lá fora com o Google, né? Então meu urso aqui dessa edição vai para o Google, mais precisamente aqui para a Alphabet, que é a dona do Google e de outros serviços ali que estão ali embaixo. As ações da Big Tech registraram uma queda forte na semana passada, e o interessante foi o motivo da queda, que foi a culpada por essa queda foi outra Big Tech, no caso a Apple, porque depois ali que o vice-presidente da empresa, chamado Ed Q, ele foi dar lá um testemunho sobre um processo que o Google está sofrendo antitrust, e ele acabou, acho que, falando até mais do que as pessoas esperavam, né? E várias coisas sobre o futuro da indústria de tecnologia que deixaram os investidores bastante assustados. Uma das coisas que ele disse lá foi que a Apple pode substituir o Google como mecanismo de busca padrão ali no Safari, né? Que é o navegador inclusive do iPhone. Lembrando que o Google paga 20 bilhões de dólares por ano para a Apple para ter essa exclusividade, né? Para ter essa reserva de mercado. Inclusive, essa é uma das razões porque ela está sendo processada lá fora nesse processo antitrust. E não foi só isso, né? Ele também diz aí, na visão desse executivo da Apple, que a inteligência artificial tende a substituir os mecanismos de busca tradicionais como o Google, e que, inclusive, isso já está acontecendo. Eles já têm verificado isso lá dentro do Safari da Apple. Então, com isso, o Google tem várias empresas, né? A Alphabet tem várias empresas ali debaixo dela, mas a grande parte da receita da Alphabet hoje vem do Google, né? Vem das buscas e da publicidade ali que aparece toda vez que a gente vai atrás de alguma informação. Então, acredito que o Google realmente é uma das empresas que mais, entre as Big Techs, uma das que mais vai ser desafiadas pela questão da inteligência artificial. Obviamente que eles não estão
parados, tem investido bastante também em IA, mas vai ser curioso saber quais vão ser os próximos capítulos aí em relação à Alphabet. Então, com isso, o Google aqui leva o meu urso dessa edição. Cara, eu vou passar para você, então, fechar. E vou falar para você já falar o seu urso e você já emenda com o seu touro também, para a gente já virar o disco aqui. Ótimo, até bem preciso esse ponto também, porque é uma classe em comum, né? Tanto o meu urso quanto o meu touro. Nós estamos aí na Empíricos fazendo um processo de reavaliação anual de um setor que são os FOFs, hedge funds, multi-estratégia, né? É um setor que mudou bastante nos últimos 5 anos. A gente tinha uma classe muito focada em fundos de fundos há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e ela foi se sofisticando, principalmente nos últimos 3 anos, com o encerramento, com a menor janela de emissões, uma defasagem no preço das cotas, né, desde a pandemia principalmente. Então, esses fundos, FOFs, essas novas estratégias aí diversificadas, passaram a ser hedge funds ou multi-estratégias, né? Então não investe só em cotas de fundo, investe em crédito, investe em ativo imóvel direto, investe em ações no mercado imobiliário. E a gente se aprofundou um pouco mais nessa transformação para verificar se isso tem feito sentido, né? Porque não adianta você mudar a política de investimento do fundo, deixar ela mais abrangente, mas você não está gerando resultado, né? E, na verdade, o que a gente vê é uma boa performance dos hedge funds, né? O hedge fund, ele de fato tem conseguido uma carteira mais estável em momentos de estresse e gerar um alfa ali em diferentes janelas de tempo. Ainda é um período curto, a gente está pegando nos últimos 5 anos, com foco nos últimos 3, 2 e 1 ano, mas notamos aí uma consistência dos dados, aí uma geração de alfa em relação aos FOFs entre 1 a 2% ao ano, e esse ano aqui principalmente. Então, isso eu estou falando o desempenho das carteiras, não estou falando do desempenho somente da cotação de mercado, porque acho que aí tem outras influências aí que estão inseridas nesses preços de mercado, principalmente liquidez. Mas quando você fala do desempenho das carteiras, o que está englobado, então? Então, por exemplo, um FOF investe só em cotas de outros fundos. Você consegue medir o desempenho da carteira dele pelo valor patrimonial. Então, o valor patrimonial é o valor de mercado das suas carteiras. Isso num hedge fund ele é menos preciso, porque você tem ativos ilíquidos lá dentro, mas você também consegue fazer do jeito que a indústria é estruturada hoje. Então, o valor patrimonial desses fundos hoje tem uma performance melhor se olhar nas últimas janelas. Isso não significa que os FOFs são investimentos ruins. Inclusive, para investimentos táticos, eu acho até que é uma posição interessante para hoje, porque você tem de fato um duplo desconto nítido nas carteiras. Então, não se trata de um investimento ruim, mas ele é meu urso, dado que essa comparação ele está um pouquinho para trás. Há uma defasagem de política de investimento e de sofisticação de portfólio. E meu touro são de fato os hedge funds, que conseguiram uma performance acima do esperado, se comparado aos softs antigamente. Ainda acho que a indústria tende a melhorar, precisa ser um pouco mais sofisticado, principalmente em termos de... O hedge fund, multi-estratégia, ele exige mais gestão, né? Você está atuando em todas as classes ali. Então, a equipe precisa ser bem robusta. Mas ainda assim, e existem alguns questionamentos envolvendo o incentivo da indústria, conflitos de interesse, que têm que ser citados. Mas ainda assim mostra um caminho interessante. Então, os hedge funds aí sobem em torno de 11% do ano, acima do IFIX, e são meus touros aí da vez. Eu acho que é uma evolução natural do mercado, né? Se lembrar os fundos imobiliários, eles começaram lá atrás como um monoativo, até como forma de financiamento para a construção do próprio ativo. Começaram com escritórios. Aí depois ficaram monossegmentos, né? Só um segmento. Depois vieram os FOFs. E agora o hedge fund, eu acho que é um amadurecimento de tudo, onde você pega toda a experiência e está entregando esse resultado positivo que você está falando agora, né? É isso aí, acho que é um caminho natural e tende a seguir, né? Na tua visão, mais FOFs devem se transformar? A gente viu vários FOFs virando hedge funds. Você acha que essa é uma tendência realmente de mercado sem volta? Acho que sim. Acho muito difícil a gente ver um surgimento de um FOF, oferta de FOF, assim. Então, para o varejo, principalmente, daqui para frente. Hedge funds, provavelmente veremos mais. Tá certo. Mauro, então, já que a gente está falando de touro, vou passar para você aqui, dizer para quem você vai mandar o seu aqui nessa edição. Eu acho que o segmento de fundos imobiliários de tijolos, ele
está se demonstrando, está se recuperando bastante agora, acho que é uma boa oportunidade. Sugiro o investidor ver qual perfil da gestora que ele gosta, qual segmento, né, se é logístico, se é shopping, se é escritório, se é multifamily. Mas eu acho que aí tem uma boa oportunidade de capturar valor, porque eles estão voltando. E lembrando sempre que tem a distribuição de dividendos isenta, né? Porque o pessoal às vezes esquece de colocar na conta. A cota caiu, mas quanto você colocou no bolso esse mês? Então eu acho que é uma boa dica os fundos imobiliários de tijolos. Tá certo. Bom, vou falar aqui então do meu touro dessa edição, que vai para as bolsas dos Estados Unidos. Elas tinham sido urso aqui no podcast, o urso também literal aqui do mercado. O índice Nasdaq chegou a cair mais de 20%, o que é considerado no jargão que você está no mercado de urso, quando aquele índice cai mais de 20%. O Nasdaq chegou a cair mais de 20%. O S&P 500, que é o principal índice da bolsa, das bolsas lá em Nova York, chegou a cair mais de 10%, também ameaçou ali nos piores momentos, também entrar no mercado, no bear market, né, no mercado de urso. Mas, mais uma vez, provando o quão resilientes são os mercados lá nos Estados Unidos, menos de um mês depois do fatídico dia da libertação, da libertarifação, como dizem as más línguas. As bolsas se recuperaram, né? Não só voltaram aos patamares que elas estavam antes do dia 2 de abril, como até, no momento que a gente está gravando aqui o podcast, elas até já superaram aquele patamar depois da notícia de que os Estados Unidos e a China chegaram ali a um pequeno entendimento, pelo menos, para suspender as chamadas tarifas recíprocas por um período de 90 dias para negociar. E isso foi feito nem o mercado esperava que isso acontecesse de forma tão rápida. Então, a notícia acabou ajudando bastante os mercados, principalmente lá fora. Então a gente está vendo bolsas lá fora subindo, bolsas norte-americanas subindo, e o dólar, que vinha sendo também outro urso aqui, por estar perdendo valor para várias moedas, inclusive para o nosso real, hoje ganhando um pouco de força também. Agora os investidores começando a entender que um risco de recessão ali com tarifas acaba, enfim, pelo menos afastado, enfim, deixado de lado por hora, e acho que e o otimismo com relação ao acordo, principalmente com a China, aumenta depois do andamento das negociações ter sido tão ágil como foi nesse fim de semana, né? As negociações ali que eles tiveram na Suíça. Então, né, como diz o Warren Buffett, né, never bet against America, eu acho que nunca aposte contra os Estados Unidos. Mais uma vez, se provou verdade. Quem comprou ali nas mínimas, enfim, tá tendo uma bela rentabilidade em dólar, né? Então, enfim, por isso fica aqui o meu touro para as bolsas nos Estados Unidos. Mas a gente sempre encerra, Mauro, como eu também estava conversando contigo aqui antes da gente começar o programa aqui, que a gente sempre tem um touro ou um urso que a gente chama de touro ou urso especial, que é fora do mercado financeiro. Eu estava aqui para escolher o Carlo Ancelotti, que acabou de ser escolhido técnico, acabou de ser anunciado como técnico da seleção brasileira, mas eu não sei se na situação em que a seleção está hoje, se isso realmente é bom ou é ruim. Então eu não consegui definir se o Carlo Ancelotti é um touro ou é um urso. Então eu vou deixar de lado isso aqui que é um pouco mais difícil de definir no momento. Vou dar o meu touro especial aqui para o Robert Prevost, que é agora conhecido como Papa Leão XIV, né? O primeiro... Estamos falando aqui de bolsas americanas, é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, que, embora ele tenha uma ligação muito grande aqui com a América do Sul, então a gente também pode dizer que temos também aqui o segundo Papa da América do Sul aqui em sequência, porque o Papa, inclusive, tem cidadania peruana, então atuou durante muitos anos aqui no país vizinho. Então temos aqui, e tá perto de casa aqui, mais uma vez, e das características desse Papa, acho que pelo que a gente, não sou um especialista aqui no tema, quem estiver acompanhando a gente aqui também pode fazer algum comentário sobre o Papa, mas pelo que a gente acompanhou aqui, ele tem uma linha muito próxima do Papa Francisco, então a expectativa, pelo menos aí dos vaticanistas, é que a gente tem uma continuidade do que o Papa Francisco vinha implementando na igreja nos últimos anos, embora ele seja visto como um pouco mais, como de uma linha um pouco mais conservadora do que o Papa Francisco. Achei curioso, ele fala vários idiomas, pelo menos na mídia colocou-se que o novo Papa fala vários idiomas, inclusive o português.
E eu não sei se vocês viram, mas no fim de semana apareceu umas declarações dele, antes dele ser Papa, mandando um recado aqui pro Brasil. Então, exatamente. Supostamente em português, mas pra mim ficou mais para um portunhol do que para um português. Tá valendo. Então assim, mas acredita que quando ele for realmente como Papa, que se dirigir aqui aos brasileiros, acho que ele vai ter que tomar umas aulinhas ainda de português para sair um pouco melhor ali. Para mim passou meio que raspando ali no português dele por enquanto, mas de qualquer maneira aqui vai o nosso touro especial para o Papa Leão XIV. Bom, com isso a gente chega ao final de mais um programa. Queria agradecer muito a presença do Mauro Lima, sócio-diretor da Interasset. Mauro, brigadão. Prazer, muito obrigado. É isso aí. À disposição. É isso aí. Caio Araújo, analista de fundos imobiliários da Empíricos e colunista do Seu Dinheiro. Caio, obrigado. Bom, qualquer coisa a gente chama aí para bater mais um papo sobre fundos imobiliários. Sempre que precisar, tô aqui. E recomendo minha coluna lá, 10º andar. Sai todo mês ali no Seu Dinheiro. É isso mesmo, tá para sair, inclusive, a desse mês, né? É isso aí. Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez e fiquem ligados no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.